Oi, meus amores! Hoje eu trago para vocês mais um episódio de Don't Mess with the Puppy. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E claro, não esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais. Ah, e uma novidade, agora temos a função Seja Membro no canal. Se você quiser e puder apoiar meu trabalho de uma forma especial, é só clicar no botão aqui embaixo. Mas se não for possível, não se preocupe. A sua companhia e o seu like já fazem toda a diferença para mim. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Xiung acorda lentamente, seu corpo suando, tremendo e com calafrios devido ao excesso de feromônios que o envolve. Ele acaricia o pequeno cachorro Guion com carinho, expressando sua gratidão de forma sincera. A felicidade de Xiung é palpável ao perceber que Guion o apoiou, e ele sente que isso é um sinal de que Guion está começando a confiar nele. As palavras que Xiung expressa deixam Guion surpreso, pois mesmo sentindo dor e desconforto, Xiung pensa nele de forma carinhosa e atenciosa. Guion se acomoda no ombro de Xiung e dá uma lambida em seu rosto como forma de carinho, deixando Xiung completamente feliz e realizado. A atitude de Guion é um gesto de carinho que Xiung valoriza muito, e ele sente que pode continuar vivendo junto com Guion desse jeito, mesmo que isso lhe cause dor. Xiung expressa sua gratidão e aceitação, e Guion parece um pouco sem jeito, sem saber o que pensar ou como reagir. Logo em seguida, Xiung pega no sono novamente, exausto. Guion, com cuidado, pega a coberta com os dentes e cobre Xiung, protegendo-o do frio. Ele reflete sobre seus sentimentos, tentando negá-los e entender o que está acontecendo. Guion sente medo de ter que voltar para casa e deixar Xiung para trás, e teme o momento em que terá que se transformar em sua forma humana novamente. Ele pensa que Xiung vai querer matá-lo quando descobrir sua verdadeira forma, e que Guion Hee-seong, o filhotinho, não é o mesmo que o filhote comum que Xiung gosta. No entanto, Guion não sabe que Xiung conhece sua forma original desde o início e que Xiung está ciente de tudo. Apesar de tentar negar, Guion sabe que gosta de sua nova vida com Xiung e que está começando a se apegar a ele. Ele se encolhe para dormir, tentando se convencer de que precisa voltar à realidade e à sua vida anterior. Guion pensa que precisa acordar para a vida e se preparar para voltar para perto do chefe Hyung, e que precisa fazer isso para não ser abandonado pela sua matilha e pela sua família novamente. Imerso em pensamentos, Guion deixa uma lágrima cair em seu rosto, sentindo que esse é seu destino. Ele se sente preso entre sua vida atual e sua vida anterior, e não sabe como lidar com os sentimentos que está desenvolvendo por Xiung. A incerteza e o medo tomam conta de Guion, e ele se entrega ao sono, tentando encontrar uma saída para sua situação. No dia seguinte, no escritório da empresa, Xiung tenta agradar Guion com seus petiscos favoritos, mas ele permanece indiferente, sem mostrar o menor interesse ou animação. A preocupação de Xiung aumenta à medida que ele observa a apatia de Guion e começa a questionar o que está errado, se ele está doente, cansado daquele lugar ou se precisa de um descanso. Xiung sugere que eles vão se divertir na praia juntos, na esperança de animar Guion, mas ele continua indisposto, escondendo o rosto e afirmando para si mesmo que não quer nada. De repente, Young-bi, funcionário de Xiung, aparece na sala, interrompendo o momento tenso entre Xiung e Guion. Young-bi informa que o membro do clã das raposas foi capturado e que o gerente da casa de apostas do clã dos cães veio fazer uma visita. A notícia faz Guion dar um pulo, e ele fica imediatamente atento, como se tivesse sido despertado de um estado de letargia. Xiung, no entanto, parece não dar muita importância ao assunto, e ordena a Young-bi que mande o gerente embora, dizendo que está no meio de um encontro. Guion não parece gostar da desculpa inventada por Xiung, e começa a se agitar, latindo e tentando reclamar. Ele se contorce no colo de Xiung, mostrando sua insatisfação. Xiung, sem entender o que Guion está tentando dizer, pergunta se ele quer voltar para casa mais cedo, pensando que talvez Guion esteja estressado ou cansado. No entanto, Guion morde Xiung, irritado, e tenta fazer com que ele entenda que o gerente veio por sua causa. Xiung, ainda sem entender as falas de Guion, tira suas próprias conclusões sobre o motivo do estresse de Guion e sugere que eles vão para casa comer algo gostoso e descansar. No entanto, Guion late, desesperado, tentando fazer Xiung entender que não é isso que ele quer. A cena é tensa, com Guion claramente frustrado e Xiung confuso, sem saber como lidar com a situação. A tensão entre os dois é palpável,
e a atmosfera no escritório fica cada vez mais carregada. Guion continua a se agitar, tentando fazer com que Ti-Young entenda o que está acontecendo, enquanto Ti-Young permanece confuso, sem saber como responder às necessidades de Guion. A situação está prestes a escalar, e é claro que algo precisa ser feito para resolver a tensão entre os dois. De repente, o silêncio da noite é quebrado por uivos e gritos de cachorros que ecoam do lado de fora do prédio. Guion fica completamente alerta, seu coração batendo forte ao reconhecer o uivo familiar que parece estar chamando por ele. Ele sente uma onda de emoção intensa e começa a uivar de volta, tentando mostrar ao seu antigo chefe que está ali, mesmo sem saber da real intenção dele. A urgência e o desespero em sua voz são palpáveis enquanto ele continua a uivar sem parar, sua alma gritando por uma resposta. Ti-Young, percebendo a tentativa de Guion de responder, age rapidamente cobrindo sua boca com a mão e abafando o som. Guion rosna e reclama, tentando se soltar, seu corpo tenso de resistência. Ti-Young mantém sua mão firme sobre a boca de Guion, silenciando-o. Com a voz irritada e em tom sério, Ti-Young ordena que seu funcionário, Young-bae, tire as coisas que estão uivando do território imediatamente. A tensão no ar é palpável enquanto Ti-Young rapidamente enfia Guion dentro do seu terno, escondendo-o para evitar mais reações. Guion late e tenta uivar novamente, mas os sons são abafados pelo terno, deixando-o frustrado e impotente. Com o rosto irritado e uma expressão sombria, Ti-Young caminha em direção à saída, levando Guion consigo. Mais tarde, no prédio onde Ti-Young mora, Guion continua inquieto e não para de uivar, pensando que seu antigo chefe está à sua procura. Ele acredita que, como o chefe veio até o território dos lobos procurando por ele, deve estar esperando por ele. A esperança e a ansiedade misturam-se em seu coração enquanto ele continua a uivar, sua voz ecoando pelo ambiente. No entanto, seu uivo é interrompido pela mão do doutor, que o pega repentinamente e anuncia que está na hora do check-up. O médico informa que os pontos foram removidos e que a recuperação de Guion foi rápida, mas alerta para não sobrecarregar suas pernas por enquanto. Ti-Young ouve atentamente os conselhos do médico sobre Guion, sua expressão séria e preocupada. Por outro lado, Guion parece irritado e começa a planejar sua próxima ação, pensando que, se recuperou tão rápido quanto o médico disse, agora pode voltar à sua forma humana. Uma mistura de emoção e determinação surge em seu coração, enquanto ele começa a tramar seu próximo passo. Guion aguarda ansiosamente até que Ti-Young adormeça profundamente, seu coração batendo forte com a expectativa de fazer a ligação para seu antigo chefe. Ele não pode continuar vivendo como um filhote naquele lugar para sempre, e essa ideia o motiva a agir. Enquanto Ti-Young continua a acariciá-lo com um grande sorriso no rosto, Guion o encara com um olhar severo, relembrando a conversa que tiveram anteriormente, quando Guion afirmou ser um cão de briga da casa de apostas. Quando Ti-Young finalmente pega no sono, Guion esgueira-se lentamente para fora da cama, tentando não perturbar o sono tranquilo de Ti-Young. Ele se dirige ao closet, onde após muito tempo se transforma em humano novamente. A sensação de voltar à sua forma humana é um alívio para Guion. Com cuidado, ele sai do closet e caminha até a cama, onde Ti-Young dorme serenamente. Guion sobe na cama, tremendo de nervosismo, e tenta alcançar o telefone de Ti-Young sem acordá-lo. O suor pinga de sua testa enquanto ele se esforça para não fazer barulho. Quando finalmente consegue alcançar o telefone, Guion sorri, sentindo um misto de alívio e empolgação. No entanto, sua alegria dura pouco, pois logo sente a mão de Ti-Young deslizar por sua perna, fazendo com que Guion fique completamente irritado com o toque invasivo. Ele sai do quarto com o telefone na mão, pensando consigo mesmo que vai deixar passar só dessa vez. Guion decide ligar para seu antigo chefe e gerente da casa de apostas, seu coração batendo forte com a expectativa. O telefone toca algumas vezes até que alguém atende, pensando ser Ti-Young ligando. A voz do outro lado da linha é educada e formal, perguntando se pode ajudar com alguma coisa. Guion fica em choque e em silêncio, hesitante, prestes a dizer Hyung, mas interrompe a palavra na metade. Seu antigo chefe reconhece sua voz e pergunta se é ele, Guion. Guion congela, percebendo que foi reconhecido, e fica sem reação. Guion estava visivelmente nervoso, mordendo os lábios enquanto sua mente fervilhava com dúvidas.
Ele se perguntava se ser completamente honesto com o Hyung era a coisa certa a fazer, ou se seria melhor simplesmente desaparecer. A incerteza o consumia, deixando-o paralisado. Nesse momento de hesitação, seu chefe do outro lado da linha interrompeu seus pensamentos, questionando se Guion estava realmente lá. A voz do chefe soou como um bálsamo para a ansiedade de Guion, mas ele ainda lutava para encontrar as palavras certas. Estava apavorado e sua voz não conseguia sair. Seu antigo chefe, percebendo a hesitação, tentou convencê-lo de uma forma suave, revelando que sabia o quanto Guion havia sofrido. Essa afirmação tocou profundamente o coração de Guion, fazendo com que seus olhos começassem a lacrimejar. Ele tentou explicar o que havia acontecido, pedindo desculpas com uma voz embargada, contando que foi atacado ao voltar com a mercadoria e se machucou gravemente. No entanto, a dor e a emoção foram demais para Guion, e ele não conseguiu continuar. Acabou caindo em um choro incontrolável, incapaz de segurar as lágrimas. Seu antigo chefe, tentando confortá-lo, assegurou que tudo ficaria bem e que ele deveria voltar para casa. A reação do chefe foi um choque para Guion. Ele ficou surpreso ao perceber que seu chefe parecia perdoá-lo, e uma onda de esperança surgiu. Guion perguntou com uma mistura de dúvida e esperança se estava tudo bem para ele voltar. O chefe da casa de apostas respondeu de uma forma que fez Guion se sentir querido e necessário, questionando por que ele estava hesitante e se não sentia saudade do seu Hyung. Guion, ainda vulnerável e acreditando cegamente nas palavras do seu antigo chefe, sentiu mais lágrimas caírem. Ele pensou consigo mesmo que voltar para casa era a coisa certa a fazer, considerando que não podia evitar sua única família por causa de um erro. Quando o chefe da casa de apostas ofereceu-se para ir buscá-lo, Guion retornou ao closet e, com uma determinação renovada, decidiu que iria voltar para casa imediatamente, dispensando a ajuda do Hyung. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente, movido pela convicção de que precisava estar com sua família. Guion entrou no táxi e informou o endereço da casa de apostas ao motorista, que logo notou suas vestes inadequadas para o frio do inverno. O homem não pôde evitar um comentário preocupado sobre o fato de Guion estar vestido daquela forma, sugerindo que talvez ele tivesse bebido demais e se transformado em sua forma original. Guion, com a cabeça baixa, simplesmente afirmou que estava bem, sem dar maiores explicações. O motorista, com uma mistura de curiosidade e simpatia, ligou o aquecedor do carro, garantindo que logo estaria mais quente. Guion agradeceu pela gentileza do homem, sentindo um leve conforto em meio à sua situação desconfortável. No entanto, por baixo das vestes, Guion estava ferido. Quando estava em sua forma de cachorro, parecia que seus machucados estavam sarando, mas ao se transformar de volta em sua forma humana, a lesão reabriu. A dor e o desconforto eram evidentes, mas Guion tentou manter a calma, focado em seus planos. Enquanto o táxi seguia em direção à casa de apostas, Guion refletiu sobre os eventos recentes. Ele pensou que tudo havia dado certo desde que pegou o dinheiro escondido embaixo do sofá até sair sem ser notado. Sua fuga foi absurdamente fácil, e ele deveria se sentir aliviado por ter conseguido escapar sem problemas. No entanto, sua mente estava ocupada com Hyung, e ele se sentia nauseado só de pensar nele. Provavelmente Hyung acordaria perto do meio-dia e faria carinho nele com aquela cara de sono, apertando-o e fazendo perguntas bobas. Guion nunca mais teria uma manhã como aquela novamente, e embora a ideia fosse irritante, pensando bem, não era tão ruim. Ao chegar à casa de apostas, Guion foi direto ao escritório de seu chefe. Ao entrar, seu chefe se levantou com um grande sorriso, um contraste gritante com as expressões fechadas e bravas dos outros funcionários. Guion passou cabisbaixo, sentindo-se desconfortável sob os olhares dos colegas. Ele não pôde evitar pensamentos paranoicos de que os funcionários deviam achar que ele era um traidor, e essa ideia o deixou ainda mais ansioso. Guion se desculpa imediatamente quando o gerente da casa de apostas se aproxima, visivelmente abalado. O chefe o cobre com uma blusa, envolvendo-o com um gesto de cuidado enquanto expressa sua desaprovação. Guion precisa se desculpar, e seu Hyung questiona por que ele não ligou nenhuma vez, deixando claro que seu comportamento o preocupou profundamente. Com um tom de autoridade, o chefe instrui Guion a sentar-se, e ele obedece. Guion começa a relatar sua experiência, contando que, pela primeira vez, conseguiu se transformar em humano sem problemas. Ele descreve como Hyung o tratou como um filhote normal, sem saber que Guion é um metamorfo.
O chefe ouve atentamente e comenta que isso é bom, comparando Guion a um bicho de estimação. Guion fica em silêncio e cabisbaixo, concordando que foi tratado como um pet, e admitindo que se sentiu confortável com isso. No entanto, ele tenta afastar esses pensamentos, tentando não se deixar levar por sentimentos contraditórios. Para se distrair, ele entorna a bebida que seu chefe lhe ofereceu, num gesto brusco. O gerente observa Guion com atenção, notando que ele não tem ideia de que foi ele mesmo quem roubou a mercadoria e planejou feri-lo no beco. Ele encara Guion com uma expressão enigmática, murmurando que parece que não há pontas soltas, o que facilita as coisas. Em seguida, elogia Guion, dizendo que ele se saiu bem e que não deve ser difícil retornar ao grupo. Guion fica confuso com as palavras do seu Hyung, questionando-se sobre o que ele quis dizer com retornar para o grupo, já que havia falado várias vezes que queria sair disso. A confusão de Gaeon se transforma em surpresa quando ele começa a falar sobre a ideia de pararem de trabalhar com esse tipo de coisa. No entanto, seu chefe o interrompe, revelando que usou o dinheiro de Guion para cobrir parte do rombo causado pela mercadoria desaparecida. Guion se sente perdido, sem saber como reagir à notícia. O chefe continua a falar, dizendo que deu para dar conta da metade do rombo, e que agora precisam começar do zero novamente. Guion se sente cada vez mais confuso e perdido, sem saber o que fazer ou como se sentir. Ele está preso entre seus sentimentos contraditórios e a realidade que seu chefe lhe apresenta. A conversa com seu Hyung o deixa mais perturbado, e ele não sabe como escapar da situação em que se encontra. Guion ficou paralisado ao ouvir as palavras de seu chefe, como se tivesse sido atingido por um raio. A surpresa e a dor se misturaram em seu rosto, enquanto ele lutava para processar a traição que acabou de sofrer. Ele não conseguia acreditar que seu chefe teve a coragem de pegar suas economias guardadas, fruto de 5 anos de trabalho árduo e dedicação. A indignação cresceu dentro dele, à medida que percebeu que seu chefe ainda esperava que ele pagasse a outra metade, continuando a trabalhar com ele na casa de apostas. Levantando-se da cadeira, Guion explodiu em uma mistura de raiva e desespero, questionando por que seu chefe havia pegado justamente o dinheiro dele. A dor e a sensação de traição ecoaram em sua voz, enquanto ele relembrava os planos que haviam feito juntos. Eles haviam sonhado em comprar uma casa e sair daquela vida, mas agora tudo parecia ter sido apenas uma mentira. O chefe da casa de apostas, impassível diante da explosão de Guion, levantou-se lentamente e começou a falar em um tom tranquilo, quase como se estivesse discutindo o tempo. Ele admitiu que havia prometido aquilo uns 3 anos atrás, mas sua voz não traía nenhum remorso. Guion exigiu saber por que seu chefe parecia ter mentido para ele, e ainda pegou toda a sua economia de anos. A sensação de ter sido enganado era sufocante. Com um tom que beirava a sua indiferença, o chefe começou a culpar Guion pelo que havia acontecido. Que ele não era a vítima, como pensava. Guion ficou atordoado com as palavras de seu chefe, sentindo-se como se estivesse sendo virado do avesso. Ele não fazia ideia de que seu chefe havia armado tudo, manipulando-o desde o início. O chefe continuou a falar, sua voz mantendo o mesmo tom indiferente, enquanto explicava que perder a mercadoria havia sido algo que ele facilitou para Guion. Ele parecia achar que Guion estava sendo ingrato, que estava reagindo de forma exagerada. Guion, completamente irritado e sentindo-se traído, deu um tapa no rosto do chefe, gritando de raiva e tremendo de nervosismo. Ele exigiu que seu chefe aceitasse os fatos, que assumisse a responsabilidade pelo que havia feito. Naquele momento, Guion sentiu uma tristeza e decepção profundas. Ele pensou em todos os anos que havia trabalhado, em todas as noites mal dormidas e nos clientes difíceis que havia aguentado. Ele pensou em como seu chefe pôde dar aquele dinheiro para o grupo, como pôde dizer que ele começasse do zero novamente. A sensação de ter sido roubado de seu futuro foi avassaladora. Guion sente a mão pesada do chefe da casa de apostas em seus ombros, um toque que parece sugar a pouca liberdade que ainda lhe resta. O chefe fala em um tom natural, como se discutisse o clima, mas as palavras são uma faca afiada que corta a tensão no ar. Ele revela que, inicialmente, o plano era matá-lo assim que retornasse, uma sentença de morte que pairava sobre Guion como uma nuvem negra. No entanto, o chefe negociou por ele, e essa intervenção o salvou, pelo menos por enquanto. O chefe continua, sua voz calma e calculada, afirmando que Guion só conseguiu escapar dessa sorte porque ele interveio. Caso contrário, teria sido eliminado sem hesitação.
A condição para essa misericórdia era simples. Dion deveria ter entregue a mercadoria conforme o combinado. Dion, sentindo a injustiça e a raiva, grita, lembrando ao chefe que foi roubado, que não teve escolha. Ele tenta explicar novamente, sua voz embargada pela indignação e pelo desespero, que foi atacado e por isso perdeu a mercadoria. No entanto, antes que possa terminar de explicar, Guion sente algo estranho, uma sensação que começa como um formigamento e rapidamente se espalha pelo seu corpo. Sua mente gira, o quarto começa a rodar e seu corpo cambaleia. Guion desmorona no chão, sem entender o que está acontecendo, sem conseguir processar a rapidez com que sua situação mudou. Ele tenta falar, tenta dizer ao chefe que não consegue sentir seu corpo, que algo está terrivelmente errado. O chefe, porém, não parece surpreso ou preocupado. Ele olha para Guion com um olhar de desinteresse, quase entediado, mexendo em um isqueiro com uma calma que contrasta com a agonia de Guion. Uma observação casual que é como um golpe final para Guion. Enquanto Guion enfrenta essa situação sombria, Ti-Young acorda cedo, o sol mal começando a iluminar o quarto. Ele estende a mão, um gesto automático procurando por Guion ao seu lado, na cama. Mas ao abrir os olhos lentamente, é recebido pelo vazio. Guion não está lá. Uma onda de preocupação o invade e ele senta-se na cama abruptamente, olhando em volta com uma intensidade que beira o desespero. Ti-Young chama por Guion, sua voz tingida de preocupação, enquanto procura pelo pequeno cachorrinho no quarto inteiro. Ele levanta rapidamente e, com passos apressados, vasculha cada canto do quarto, esperando encontrar Guion encolhido em algum lugar, esperando por ele. No entanto, o silêncio é a única resposta. A ausência de Guion é como um buraco no peito de Ti-Young, e ele não pode evitar questionar, sentindo o suor escorrer pelo seu rosto, onde Guion poderia estar. A preocupação se transforma em uma sensação de perda, e Ti-Young sente um aperto no coração, uma premonição de que algo está errado. Guion estava caído no chão da casa de apostas, seu corpo pesado e imóvel. Ele percebeu que não conseguia se mexer, como se estivesse paralisado. A sensação de impotência o invadiu, e ele tentou falar, mas as palavras mal saíram de sua boca. Seu corpo tremia, e ele sentia uma dor profunda. Ele pensou que havia sido drogado, e a ideia o aterrorizou. Guion tentou entender por que seu chefe estava fazendo aquilo com ele. Ele o questionou, mas sua voz estava fraca e trêmula. O chefe o levantou do chão e começou a humilhá-lo, mostrando que não era a pessoa boa que Guion pensava. Ele disse que, se alguém cuida de um filhote à beira da morte, é natural que o filhote retribua de alguma forma. Guion sentiu um arrepio ao perceber que seu chefe estava falando sobre sua situação. Ele foi tratado como uma mercadoria, e seu chefe exigiu que ele fizesse coisas que o deixavam desconfortável. Guion foi arremessado no sofá, e seu chefe continuou a reclamar, dizendo que, se ele tivesse controlado seu temperamento, os lucros teriam sido muito maiores. Guion sentiu as lágrimas correndo sem parar no seu rosto, ao perceber que tudo que ele pensava de seu chefe era uma ilusão. Ele se sentiu traído e abandonado. Guion pensou que seu chefe já o havia abandonado há muito tempo. O chefe pegou uma corda e amarrou Guion, dizendo que estava arrependido, mas com um tom irônico e falso. Guion se sentiu vazio e sem esperança. Ele viu seu chefe dar ordens a um dos funcionários para que o levasse embora discretamente. A cada piscada, Guion sentia sua visão escurecer, e ele percebeu que estava prestes a desmaiar. Ele apagou, sem saber o que estava por vir. Algum tempo depois, Guion despertou ao escutar fortes barulhos e sentir seu corpo chacoalhar. Ele ainda estava amarrado e vendado, e percebeu que estava dentro de um carro. A escuridão e o silêncio o envolviam, e ele se perguntou o que estava acontecendo. Guion luta para desamarrar as cordas que prendem suas mãos, enquanto sua mente trabalha arduamente, tentando entender o que está acontecendo. Ele sente que já passou um tempo considerável desde que foi capturado, mas seu corpo ainda não recuperou a mobilidade total. A sensação de impotência o invade, aumentando sua frustração. Os funcionários que trabalham para o gerente da casa de cassino param o carro em frente a um motel despretensioso. Eles descem do veículo, carregando Guion no ombro, e caminham em direção ao motel. A conversa entre eles é ouvida por Guion, que fica sabendo que estão fazendo todo aquele esforço apenas para ficar com ele.
Um dos homens expressa sua surpresa com a situação, questionando se vale a pena todo aquele trabalho. O outro responde de forma cínica, sugerindo que, se não fosse por isso, não teriam se dado ao trabalho de alugar um quarto de motel. Eles também mencionam os werehorses, dizendo que têm fama de serem sacanas, o que deixa Gion ainda mais apreensivo. Depois de alguns minutos, Gion é largado em uma cama, em um quarto aleatório do motel. Ele aproveita a oportunidade para soltar um pouco a corda que o prende e percebe que está sozinho no quarto. A incerteza o invade, e ele começa a se perguntar se há alguém de guarda do lado de fora. A menção aos werehorses feita pelos funcionários agora o faz se questionar se Kwon Gi-hyuk está envolvido naquilo tudo. A espera é angustiante, e Gion não precisa esperar muito. Ele ouve passos se aproximando do quarto, e logo alguém solta a corda que ainda o prende. Quando ele olha para cima, seu coração afunda ao ver Kwon Gi-hyuk parado na frente dele, com um sorriso zombador estampado no rosto. Gion sente um arrepio ao perceber que Gi-hyuk é realmente a pessoa que os homens estavam falando. Gi-hyuk se aproxima de Gion e sua presença é intimidante. Ele comenta que finalmente o encontrou, e Gion, apesar de estar sem forças, sente uma onda de raiva e medo. Ji-hyuk começa a falar sobre o quanto gastou para comprar Gion, revelando que não sabia que ele estava fingindo ser o bichinho de estimação de Chi-young. Ele expressa sua frustração por ter perdido tempo procurando por Gion. Ji-hyuk toca o rosto de Gion de forma invasiva, e Gion sente um calafrio. Ji-hyuk então faz uma declaração cruel, dizendo que Gion não vai ver Chi-young novamente, pois o lugar onde estão é muito longe do território dele. A ameaça implícita nessas palavras é clara, e Gion sente um desespero crescente. Gion aproveita a distração de Ji-hyuk, que foi interrompido por um barulho no corredor, e desfere um chute no rosto dele, o que o faz cambalear. Com uma rapidez impressionante, Gion se transforma em cachorro e dispara em uma corrida desesperada. Ao chegar à porta, a velocidade o faz tropeçar e rolar pelo chão, mas ele se levanta rapidamente, ignorando a dor e o cansaço, e continua a fugir com uma determinação férrea, sabendo que aquela é sua única chance de escapar. Quando alguns homens irrompem no quarto, Gion aproveita a oportunidade para escapar por entre eles, misturando-se à confusão. No corredor, a agitação é caótica, com pessoas correndo em todas as direções, e Gion continua a correr com todas as suas forças. Em meio à confusão, alguém o chuta com força, sem que ele possa ver ou reagir, causando uma dor intensa em todo o seu corpo. Mesmo cambaleando e sentindo sua cabeça girar, Gion sabe que precisa sair dali o mais rápido possível, ou estará perdido. Depois de correr por alguns metros, Gion finalmente consegue sair do prédio do motel e, ao chegar à calçada, respira aliviado, embora ainda sinta dor e cansaço. Seus pensamentos são sombrios e cheios de desespero, pois sabe que provavelmente ninguém vai encontrá-lo dessa vez. A ideia de não ter um lugar para chamar de lar é dolorosa, e a lembrança de Chi-young o deixa com um sentimento de tristeza. Gion respira fundo, sentindo-se mal, e deixa que o cansaço o domine, fechando os olhos lentamente. Passos se aproximam e ele ouve uma voz familiar chamando seu nome, o que o faz sentir uma mistura de alívio e apreensão. Gion abriu os olhos lentamente e foi recebido pelo rosto de Chi-young, que estava bem à sua frente. Uma onda de surpresa o invadiu ao ver Chi-young ali, e ele ficou ainda mais impressionado ao perceber que, mesmo na forma de cachorro, Chi-young o reconheceu e o chamou pelo seu nome verdadeiro. A expressão de Chi-young era de preocupação e sua voz soou cheia de inquietude quando questionou o motivo que levou Gion a fugir dele. A intensidade do momento foi palpável e Gion sentiu-se profundamente tocado pela reação de Chi-young. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.